No bloco anterior, nós mostramos um pouco das atividades desempenhadas pelo Ministério Público Especial que atua junto ao TCE Ceará. Agora a gente conversa mais com o Procurador-Geral Júlio Saraiva, o nosso entrevistado da semana, que foi reconduzido ao cargo por mais 2 anos em sessão extraordinária dia 18 de setembro. Dr. Júlio Saraiva, seja bem-vindo ao Acontece TV. Como foi receber a notícia da posse como Procurador-Geral de Contas do TCE Ceará? A notícia foi recebida com alegria, evidentemente, mas com um sentimento de responsabilidade. A responsabilidade é grande, estar à frente do órgão relevante, que tem funções relevantes perante o nosso tribunal, perante a sociedade. E de orgulho também, claro, porque a recondução representa a aprovação daquilo que foi feito de alguma maneira no primeiro mandato. A gente, com o apoio dos colegas procuradores e também da direção da casa, da presidência, a gente conseguiu realizar vários objetivos nossos no âmbito do Ministério Público. A gente conseguiu redução de estoque, a gente conseguiu uma estruturação melhor para trabalho, condições de tecnologia e pessoal, tudo isso deu uma contribuição, evidentemente, para que o trabalho do Ministério Público como um todo fosse interessante, fosse bom nesse período. Então, o sentimento é de responsabilidade, de algum orgulho, evidentemente, e de vontade de acertar, de melhorar o que for possível ao longo do próximo mandato. Quais os principais desafios em representar o Ministério Público de Contas? Os desafios são grandes, né? As funções, como já disse, do Ministério Público são relevantes. De maneira mais óbvia, mais imediata, é a tentativa de garantir a manutenção das condições que levaram ao trabalho que o Ministério Público conseguiu desenvolver nesses últimos 2 anos. O trabalho inegavelmente melhorou, foi capaz de ser responsivo à demanda que veio do TCM, a gente teve que fazer uma reestrutura geral, então, num primeiro momento, a preocupação é conseguir garantir aos colegas a manutenção. A gente tem uma função meio de síndico, de manter essas condições de trabalho, de garantir a tranquilidade dentro do órgão para que os colegas possam produzir, possam atuar a contento. Eu diria que o desafio é sempre melhorar, inovar, não estagnar, tentar apresentar algo novo em relação àquilo que aconteceu no primeiro mandato. Talvez a gente tenha necessidade de maiores discussões no âmbito institucional. Eu acho que o órgão do Ministério Público ainda é um órgão em discussão, nacionalmente, não só aqui, mas nacionalmente, eu diria. Então a gente tem questões institucionais sobre limites da atuação, sobre formas da atuação. A gente tem que buscar ser mais útil à sociedade, mais útil ao próprio tribunal. Então a gente tem contribuição a dar, o debate, a participação no debate, o contraponto, a tese, a antítese, tudo aquilo que contribui para que o processo, para que o julgamento se realize de uma maneira melhor, pode ser objeto de discussão dentro do próprio Ministério Público. Então, eu acho que esses são os desafios, basicamente, seriam desafios que eu gostaria de enfrentar nesse segundo mandato. Qual a sua mensagem ou conselho para os interessados em ingressar no Ministério Público? Olha, considerando que concurso público é uma coisa meio difícil, no atual quadro, eu acho que eu vou preferir falar genericamente de quem pretende ser servidor público, que eu acho que é uma questão que deve ser realmente debatida e muito relevante. Para mim, assim, um requisito essencial para quem quer que seja, que almeje ser servidor público, é ter consciência do que vai encontrar, consciência da sua condição de servidor público. E como servidor público, cheio de obrigações como qualquer outro trabalhador, ou seja, assiduidade, produtividade, obrigações básicas, de qualquer trabalhador. Mas assim, na condição de servidor público, eu acho que o mais essencial é a pessoa ter a consciência de que fez uma opção por uma carreira na qual, vamos lá, ninguém vai ficar rico. Você não pode entrar numa carreira de serviço público pensando que vai ficar rico, por melhor que seja a remuneração do cargo almejado, do cargo conquistado. Da remuneração, você não vai ficar rico. Então, não existe, em tese, não é para existir servidor público rico. Então, se o objetivo da pessoa tem como objetivo ser rico na vida, o servidor público não é o caminho mais correto.
Eu digo isso porque eu acho que a ganância, a vontade de riqueza, tudo isso eu acho que são gatilhos específicos, bem específicos para a corrupção. Então, um servidor que tem consciência de que vai ser bem remunerado e que tem as suas obrigações, certamente não se corromperá no futuro. Bem, se ele tem consciência dessa condição de servidor público, então ele não vai se frustrar no serviço público. E aí, não se frustrando, ele vai ser um servidor útil, um servidor proativo, um servidor dedicado às suas funções. Especificamente em relação ao Ministério Público, seria o caso de dizer que, evidentemente, os nossos concursos são muito rigorosos e muito concorridos. Sempre são poucas vagas, os cargos são relevantes e estão bem remunerados, então os cargos são bem atraentes, então os concursos não são fáceis. Se a pessoa faz a opção de enfrentar esses concursos, efetivamente tem que aprofundar estudos na área de direito público, e aí destacando constitucional, administrativo, financeiro, que ainda é uma área muito desconhecida. Então, assim, eu diria isso. Então, primeiro, antes de fazer a opção, ter consciência do que é ser servidor público. E, especificamente, estudar com profundidade essas matérias mais específicas da carreira de Ministério Público de Contas, porque elas, evidentemente, são mais cobradas nos nossos concursos. Doutor Júlio, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques dessa semana no TCE Ceará. Veja também, Instituto Plácido Castelo encerra a série de seminários virtuais do TCE Eduque 2020.